o tema da nossa live é por que buscar o autoconhecimento. Então, antes de começar oficialmente, o Ori vai se apresentar. Eu sou o Ori, né, o esposo da Ju, e somos casados há 40 anos. Não sei o que 40 anos, que bodas que é. Temos 2 filhos, o Bruno e a Natália, temos 3 netos maravilhosos também, né? E é isso, né? Tem aí, então a gente vai poder hoje falar um pouco, né, dessa experiência, que vai ser muito útil para todos que estão aí junto com a gente, né? Então, muita água já passou por baixo dessa ponte. E eu tenho só que agradecer, sou muito grato, somos gratos, né, com tudo, com a nossa vida, né, de relacionamento, e a nossa vida do cotidiano, e tudo. Somos muito felizes mesmo e abençoados. Somos gratos infinitamente. Todos nós temos uma história, né, de vida. E você que está assistindo aqui também tem a sua história, uma história linda. E o nosso objetivo nessa live é inspirar você a resgatar a sua história. Obrigada aí, Michele, pelo casal lindo. Então, nós temos 40 anos de casados. Nós vamos para 41 agora no início do ano. E o que é o autoconhecimento? Não é porque nós nos casamos um dia que nós já nos conhecemos. Então, 40 anos nós temos mais tempo de vida casados do que solteiros. E quando a gente casa, cada pessoa leva uma bagagem nas costas, né? Leva quem ela é. E aí nós juntamos essas bagagens e aí vamos resolvendo no dia a dia o que a gente faz com essas bagagens. Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é eu me conhecer por dentro. Então, eu conheço o meu parceiro, meu marido, meu namorado no dia a dia. E muitas pessoas, eu já ouvi histórias de pessoas que viveram muito tempo e não se conheceram de fato. Então, o autoconhecimento, quando um dos dois resolve olhar para dentro e se conhecer, o relacionamento muda de nível. Por quê? Quando eu me conheço por dentro, eu passo a olhar o outro de uma forma diferente. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu convidei o Ori para essa live, justamente para a gente contar um pouco dessa experiência de ser intencional naquilo que nós estamos buscando. Ser intencional, porque o autoconhecimento ele tem que ser intencional. Não é natural para nós. Então, você casa e vai vivendo, vai tendo os conflitos, cada um é um machado que vai afiando o machado do outro e nós vamos vivendo. Então, quando você tem intencionalidade naquilo que você quer, você melhora o nível do seu relacionamento muito, muito, muito. O Ori quer falar alguma coisa a esse respeito? Quero sim, vou... Bom, primeiro eu quero falar aqui. Eu sou extremamente agitado. Não sei se a Joana nem falou nada ainda, porque ela estava concentrada em falar. Então, para mim, você vê o nível de agitação que eu sou, ficar aqui na frente da câmera já está sendo... Você percebeu que está balançando aqui as pernas. Eu tenho agitado para 1 segundo. Eu sou muito agitado. Eu só paro quando estou dormindo. Impressionante. Então, essa é uma característica que ela sabe e já se adaptou com isso, né? Eu sou muito agitado, não consigo parar 1 segundo. Impressionante. Então, autoconhecimento, na verdade, assim, isso é legal que a gente está falando, que na verdade, nos conhecemos por dentro, né? A carcaça, cada um tem seu formato. E dentro, cada pessoa, cada cabeça é um mundo, na verdade. Por mais que você, por exemplo, eu tenho meus 2 filhos, eu tenho 3 netos, e são diferentes, e eu sou diferente. Lógico que a gente tem aquele negócio que minha mãe gosta de falar, a gente puxei um pouco do meu pai, né, por ele ser muito brincalhão, puxei um pouco a aparência da minha mãe, a sua cara da minha mãe sem peruca, entendeu? Então, aquele lance assim, a gente, na fisionomia, cada um tem a sua, mas internamente, nós somos um mundo, então o autoconhecimento é dentro de nós. Então nós temos
precisamos desenvolver o autoconhecimento, cada um, para podermos conviver, não só no relacionamento de viver junto, mas em todos os aspectos da vida, né? Cada momento, quando a gente nos conhece, e hoje tem tantas ferramentas, tem tantos recursos, você aprende a se conhecer melhor, né? Porque, na verdade, todo esse enchimento que nós estamos desde aqui, né? Do cérebro, que é o comando, aí depois vem os outros órgãos, né? Então tem um monte de coisa dentro da gente aí, desenvolver para crescer, para prosperar, para relacionar, especialmente, que é a minha praia, que é o que eu mais gosto de fazer, é conversar com as pessoas, relacionar. Então, eu sou bom nisso aí. E é isso, né? Então, não sei se você vai conseguir entender. Aí a Ju vai destrinchar isso aí um pouco melhor. Ela é minha intérprete, tá ligado? Então, o Ori falou, ele começou a fala dele dizendo que ele é ao extremo agitado. Então, nós somos dois polos totalmente diferentes. Ele é agitado, como ele falou, e distraído, e eu sou concentrada e sou focada, eu sou processual, eu gosto de processos, então tudo que eu vou fazer é uma característica do meu perfil comportamental. E olha que interessante isso. E essas características tão diferentes, hoje a gente entende e a gente desfruta um do outro, a gente desfruta do melhor do outro no nosso relacionamento, na nossa vida como um todo. Mas por que isso acontece? Porque a gente hoje começou por mim, ser intencional. Então, a intencionalidade. Eu preciso olhar para dentro de mim, me conhecer por dentro, e aí sim eu vou conhecer o outro, entender o outro. O perfil comportamental é único. São coisas, são competências, são ferramentas que o Criador colocou dentro de nós, todos nós. Só que a porcentagem de cada ferramenta, vamos dizer assim, de cada tesouro que tem dentro de nós, é diferente para cada pessoa. Então, o que nos diferencia é aquilo que é a porcentagem, que eu sou. Ele falou da questão da agitação, e ele é super carismático, relacional. A gente está num condomínio aqui há pouco tempo, ele já conhece todo mundo, já fala com todo mundo, e eu me esforço para desenvolver aquilo que não é tão natural para mim. Então, o autoconhecimento faz toda a diferença. Quando eu olho para dentro de mim e me conheço, eu consigo entender melhor o outro. Então, o que mudou para nós, na nossa comunicação, porque tudo é comunicação. O relacionamento é através de uma comunicação. E eu me comunico com todos os meus sentidos, não só com as palavras. Então, hoje a gente olha um para o outro e só de olhar a gente já entende o que está acontecendo do lado de dentro. Não é isso, Ori? É isso aí, meu bem. É isso aí. É isso. Você vai fazer bem para você desenvolver isso e vai fazer bem para as pessoas que você convive, né? Para você entender as outras pessoas. Quando você se entende, né? Quando você se ama, depois você vai amar o outro, né? Se você não se ama, não tem como amar o outro. Então, aí você começa a ter empatia pelas pessoas, interesse pelas pessoas, gosta de conhecer as pessoas, entendeu? Muitas vezes a gente até sofre, né? Porque tem tantas situações, né, que você vê de cada pessoa, né? Às vezes você está num consultório, você está para fazer um exame, você está numa condução, aí a pessoa, né, eu sou bom de conversa, alguém às vezes começa a contar um pouco da história, você fica compadecido. Então é isso, a gente se conhecendo, tendo esse autoconhecimento, a gente pode ajudar as pessoas, transbordar na vida das pessoas, coisas simples, às vezes, né? Então, a gente sempre ouvia isso, né? Às vezes um bom dia, tudo bem? As pessoas que é tão assim, que você sabe que ela está vindo até séria, eu não sei, eu tenho essa sensibilidade. Bom dia, a pessoa vira assim, ela não está nem pensando que você fosse dar um bom dia para ela, ou bom dia, até vira, né? Assim, para você, fala, caramba, o cara é legal, não é? No elevador, não é? Quando você entra no elevador, por exemplo, né? Ou você está no elevador, a pessoa chega e nem te dá um bom dia, não custa nada, nada, não, é de graça, velho. Bom dia é de graça. Eu acho que tudo isso é o autoconhecimento, né? A gente
se conhecer, não estou dizendo só nesse sentido, né? Tem tantos sentidos para nós conhecermos, tantas coisas da vida, né? No dia a dia, nós também, profissionalmente, nós estamos falando de relacionamento, mas profissionalmente, o que você faz, né? Eu, no novo desafio meu profissional aí, eu sei que eu perdi muito tempo para desenvolver o próprio trabalho, né? Entendeu? De ficar meio passivo, outras pessoas que estão junto comigo, que são modelos para mim, porque se eles são assim, eu também posso ser assim, desenvolver isso e ver como que eles fazem. A Fernanda fez aqui uma pergunta. Vocês falaram de se amar, como seria isso de dentro para fora? Respondendo a pergunta aqui da Fernanda. O que acontece? Por exemplo, eu e o Ori, o que nós temos? A nossa alma é incrível, o nosso cérebro é incrível. Olhar para dentro é eu entender como que eu funciono, como que eu lido com as minhas emoções, por exemplo. Isso é muito importante para o casal. Por exemplo, quando eu conheci o Ori, nós nos casamos, eu falei aqui no início, cada um leva a sua bagagem. Eu estou falando bagagem interna. E nós levamos também as nossas coisas boas e as nossas coisas não tão boas. Todas as nossas dores, nós levamos também para o nosso casamento. A gente leva as nossas dores. Oi, Ori? Posso falar um minutinho agora? Tá. Porque senão o pessoal vai conhecendo a gente. Se eu não interrompo agora, eu esqueço o que eu quero falar. Sobre a pergunta dela, aí você complementa, tá? Você me traduz aí. É rapidinho. Eu vejo assim, amar, né? Amar é sempre de dentro para fora, porque a primeira vez que você conhece, quando eu conheci a Ju, né? Eu não amei ela, assim. Eu vi a Ju, a gente se conheceu numa igreja, mas eu gostei dela. Era um mulherão, né, meu? Mulherona, morena, né? Eu sempre tive muita, né? Quando solteiro, caída por morena, por preto. Aí ela, uma moça morena, linda, né? Chamava atenção. Então, aí quando nos conhecemos, começamos a namorar, casamos, aí sim, aí você começa já, né, no relacionamento, e assim, né, não só no relacionamento sentimental de marido e mulher, de companheiro, companheira, sei lá, mas de amigo, né, você aprende a gostar de uma pessoa quando você começa a conviver com ela, né, e você começa a ter todo, né, uma identificação minha muito brincar com as pessoas que eu conheço, então a gente brinca muito, né, zoa muito, assim, com todo respeito, né, eu tenho amizades 50 anos já, nunca tive nenhum inimigo. Então é esse o relacionamento, vai se conhecendo, você vai aprendendo a amar os detalhes, por exemplo, né? Eu às vezes vejo a Ju, a intensidade dela, o jeito dela, as coisas que ela fala, a característica dela, a gente brinca muito, eu brinco muito com ela, porque ela tem bicudinha. Então, para mim é um negócio assim, apaixonante. Às vezes eu estou no trabalho e lembro da minha bicudinha. Tal. Então essa é uma coisa que é realmente de dentro, vai nascendo o amor, principalmente no convívio, né? E tem que desenvolver isso, né? Os detalhes, fazer os detalhes fluir dentro da gente. Né? Se ficar olhando os efeitos, tem também. Né? De vez em quando a gente treta, não treta não, mas tem as diferenças. Né? A gente tem as nossas diferenças, a gente coloca em discussão, mas tem que superar. Se deixar por pequenas coisas, você vai perdendo esse sentimento, vai perdendo o interesse, vai perdendo a magia, né? Entendeu? E é muito fácil isso, mas se você focar nas pequenas coisas, nos detalhes e tal, é gostoso demais, né, velho? Aí chega no auge de tudo do relacionamento. Legal. Obrigada, Iori. Foi muito boa a colocação. Então, de dentro para fora, ele falou assim, porque o que acontece quando você olha, quando a pessoa se interessa, claro que ela olha de fora para dentro, e é no convívio que você vai conhecendo de dentro para fora. E como eu estava falando das bagagens, das dores, dos hábitos emocionais, dos traumas emocionais. Então, o mais forte que nós devemos entender, que é o poder desse autoconhecimento, é eu conhecer que eu tenho vícios emocionais, e se eu não lidar com eles, se eu não resolver os meus vícios emocionais, isso vai estragar o nosso relacionamento. Por exemplo, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu comecei a ver que em algumas situações, por exemplo, uma intriga, como ele falou, uma treta, uma briga, alguma coisa que às vezes você começa a discutir
E depois a discussão vai e você não sabe nem por que começou. Não sabe nem, acho que muita gente já deparou com essa situação, não sabe nem por que começou. E o que acontece? Eu tenho um vício emocional e o meu companheiro, o meu parceiro, meu marido também tem o vício emocional dele. E quando eu, por exemplo, falo algo ou faço algo que o meu marido recebe como um gatilho mental que ativa o vício emocional dele, aí se instala a briga. Então, eu até já fiz live sobre isso, que existem personagens dentro da nossa cabeça, são vozes dentro da nossa cabeça, que são vícios emocionais. E se o outro, você está falando com o outro, e ativa aquele vício, aquele vício emocional que você tem, aí o que acontece? Quem começa a falar são os personagens. Então, quando você tem inteligência emocional e você cancela isso, você para, você anula esse vício, você resolve esse vício dentro de você, independente do outro, aí começa uma mudança de nível no relacionamento. Porque antes, eu não sabendo isso, porque eu tenho que ser protagonista da minha vida. Então, o Ori conhece a Ju conhece o Ori. Mas, se eu não lido com os meus medos, os meus traumas, os meus personagens, esse personagem vai ser irritado, vai ser ativado pelo personagem do outro. E isso nós só aprendemos, eu mais que eu já estou nesse desenvolvimento, nesse estudo já há bastante tempo, eu consigo detectar e cancelar. Ori, quer falar alguma coisa nesse sentido? Justamente o que você está falando, são pérolas, né? Que a gente vai recebendo, vai desbloqueando, a gente está sempre aprendendo, né, em todos os sentidos da vida. E o relacionamento é o mais forte, o mais importante, né, a partir de quando você está com alguém. A base da nossa vida, do nosso sucesso, da prosperidade, está na casa da gente, entendeu? A nossa casa é o local que você... o melhor lugar do mundo, né? O lugar que você liga o seu carro elétrico. Eu estou vendendo apartamentos hoje que já tem no estacionamento o local específico dos carros elétricos, né? Do futuro, né? Porque agora os carros custam mais caro que o apartamento que eu vendo. Eu sempre falo isso para o cliente, né? Então, mas então a casa da gente, a gente vem, encaixa lá o cabo para carregar e ter energia para as outras coisas, para prosperar, para ter no trabalho, porque fora de casa é uma guerra, não é? Entendeu? É claro, não assim, eu tinha essa ideia, crença, talvez um pouco religiosa, que fora de casa é uma guerra. Não é bem assim, né? No trabalho, sim, você tem sempre que cumprir suas metas, o seu alvo, se você quer. Que nem eu, por exemplo, sou autônomo. Se eu quiser prosperar, eu tenho que trabalhar bastante, eu tenho que desenvolver toda a rotina do meu trabalho, eu tenho que aprender. E quem é elitista também tem que desenvolver, tem que produzir. E tudo na vida, se você é comerciante. Então, essa é a base, né, da gente. Se você não tem uma base que é legal, fora depois fica mais difícil. Por isso que fala que fora é uma guerra. O mundo está violento, tá difícil. Para ganhar dinheiro, tá difícil. Os problemas de saúde. Por sinal, se colocar numa escala, o problema de saúde é justamente por isso, né? As pessoas estão muito preocupadas com aquilo, com isso, com aquilo, com outra coisa, uma coisa e outra coisa. E aí vem, o corpo padece, né? Entendeu? Então, a gente, é aí que está o tema da nossa live aí, né, Ju? Buscar o autoconhecimento, até nesse aspecto, em várias ferramentas que eu já falei que tem, que existe, que a gente pode usar para poder, né, superar o problema que eu estou tendo lá no trabalho, que eu estou tendo no meu comércio, que eu estou na minha dívida ou não dívida, no meu dinheiro que está sobrando. É isso. Amor, deixa eu falar, estou de frente de um relógio aí, você não tem relógio. Tá, deixa eu concluir aqui, amor. Aí, se quiser concluir, tá bom? Tá. É que a Fernanda fez aqui, 42 anos e nunca analisei isso, que eu estava falando dos personagens. Mas, Fernanda, isso tem jeito, tem como você tratar. Porque tem o livro milenar, que é a Bíblia, está tudo descrito lá. Até uma analogia que tem um livro que eu estou lendo, que é do C.S. Lewis, é o autor do filme Nárnia, dele. E o que ele fala? O homem foi feito
como uma pessoa constrói um carro, o motor do carro, o carro. E o carro, para ele funcionar, ele precisa de uma chave. Ele precisa de uma chave, e essa chave, quando liga, ela aciona o sistema de funcionamento do carro. Essa chave funciona, você virou a chave e você vai ter o sistema de funcionamento do carro. É a ignição. Até a gente conversou sobre isso, mas eu achei muito interessante isso, e a gente pode fazer numa próxima live, como a gente está quase encerrando aqui. Mas o que é essa chave? Uma dessas chaves é o autoconhecimento. Então, eu não tenho que conhecer, porque às vezes a gente fica gritando, brigando, o conflito é natural, mas aí o que você faz com o conflito? Fica brigando, isso desgasta o relacionamento. Então, quando eu me conheço, eu entendo o outro, porque eu consigo... O que é a inteligência emocional, que eu já falei aqui? É você conseguir tirar do outro, em uma situação de conflito, por exemplo. Se eu parar, se eu cancelar essa comunicação com o personagem que está dentro do outro, e o meu personagem, eu voltar para dentro de mim e falar quem eu sou. Eu não sou essa pessoa que fica brigando, que fica discutindo por coisas tão mínimas. Eu não sou essa pessoa. Então você cancela esse pensamento, esse personagem que de repente foi construído e ele cresceu, e é um trauma que você tem lá da infância, que você, por exemplo, vivenciou muitas brigas dentro de casa, você traz isso na sua bagagem. Aí você tem que se conhecer, reconhecer isso, para você ajudar o outro numa situação de conflito, você conseguir acionar, ativar o melhor do outro. Porque toda pessoa que escolhe se relacionar, se casar, é uma decisão que elas fizeram. O que diferencia um casal que permanece unido é que ele decide todos os dias. E ele busca o conhecimento dessa chave. A maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Que nós temos vícios emocionais que acionam o gatilho do vício emocional do outro e se instala uma briga. Às vezes é uma situação de vitimismo, por exemplo. Eu me defendia na minha infância, eu me colocava como vítima e chorava e eu era atendida. O que acontece? Isso ficou, essa memória está dentro de mim. Só que quando eu sou adulta, eu deixo as coisas de criança. E aí, só que no casamento, o que acontece? O marido ou a esposa, eles estão vivendo a vida deles, têm os vícios deles, os bloqueios dele, e eles... Eu aqui, Fernanda, a questão do vitimismo, mas tem jeito. Fernanda, tem jeito. É por isso que, olha, eu tenho como ajudar. Esse é meu trabalho. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, desbloqueio de pessoas, e isso é incrível. Se você reconhecer, se você resgatar a sua identidade, você consegue o que você quiser. Você passa a viver de decisão e não de condição. Então, essa é uma coisa mínima que a gente está passando aqui para você. Mas tem muita coisa que as pessoas não conhecem, tomam decisões erradas sem conhecer. Então, essa chave, fica essa dica para você de ligar essa ignição do carro. O nosso manual é a Bíblia e tem tudo lá, só que a gente lê, os que leem de repente não entendem. Mas quando você busca esse conhecimento, essa sabedoria, você passa a entender aquilo, fala, uau, quanto tempo eu perdi na minha vida. Então, eu mesma que quebrei os meus traumas, eu fui tão abençoada pelo Ori, porque ele falou aqui no começo que a minha característica física atraiu ele. E isso já foi assim, uma união de propósito na época. Mas hoje que eu tenho essa consciência. Mas ele podia ter me ajudado desde lá, quando a gente se conheceu, que eu tinha 21 anos. Ele poderia ter me ajudado a quebrar crenças. Ele tentou até me ajudar, mas eu não enxergava. Eu não conseguia enxergar. Então, quando você tem crenças que te limitam, não adianta. Se você não quebra, se você não sai dessa condição, desse personagem que quer
deixar você para baixo, se você não resolver esse problema dentro de você, não adianta ninguém falar nada do seu trauma ou falar, é uma pessoa que quer te ajudar, mas você não consegue enxergar. Ori? Ô, Marci, esse é meu truta, meu amigo. Esposa da Magali, que está esperando o bebê, casal maravilhoso, né? Eu sou um admirador, amigos que eu tenho também. É outro, nós estamos falando aqui no começo, Marci, de modelar. Então, ele e a Magali, eu sou um casal maravilhoso, de sucesso. Ju, eu quero fazer aqui. Você é a dona da live? Estou aqui desde as 6 horas da manhã fazendo essa live, brincadeira. Mas eu quero fazer aqui já as considerações finais. Quero agradecer aí as pessoas que assistiram a gente, tiveram paciência, né? E estamos juntos aí, né? Se foi uma pequena demonstração, assim, espero que a gente tenha transbordado hoje aí na vida de vocês. Nós estamos aprendendo, tá? Nós estamos aqui, nós temos a receita do bolo todo, não, né? Mas assim, a gente está aprendendo muita coisa ainda, muita coisa que a gente vive hoje, que a gente aprende, que a gente ainda se esmirilha às vezes um com o outro, e tudo, né? Profissionalmente, relacionamento com os filhos, com as pessoas, né? O nosso estado emocional, né? Dirigindo, trabalhando, tudo isso eu estou aprendendo bastante, cada dia. Eu fico feliz por estar aprendendo já um pouco velho, e estou aprendendo, né? Entendeu? Ainda bem vai dar tempo de aprender bastante, eu acredito. Tá bom, gente? Tchau. Acho que ajuda também. Tá? Você é a dona, mas eu acho que a gente pode... Tá, então toda semana, às 8h08 da manhã, eu tô aqui. Agora que o Ori fez essa, eu tô vendo a carinha dele, que ele gostou de fazer essa live. Aí, de repente, a gente vai estar mais vezes aqui, até para falar sobre a questão do carro, da ignição, que essa foi uma pergunta que eu fiz para ele, e ele falou com tanta clareza, que eu falei, olha que legal. Mas aí, na próxima vez, a gente fala sobre isso. Que nós somos como o motor do carro, e a gente precisa da chave para ligar o sistema. E uma dessas chaves é o autoconhecimento, ok? Se você quiser saber mais sobre isso, pode mandar eu quero aí no meu direct, que a gente se fala. Tá bom, pessoal? Valeu, viu? Então, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.